Livro de Apocalipse. Glória a Deus. Você poderá ler comigo. Apocalipse capítulo 17, versículo 3 diz: E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Querido irmão, eu vejo hoje, isso é uma realidade da minha terra, não sei, em outras nações possivelmente também sejam assim, a igreja de Jesus fazendo aliança com os governos da terra. E os governos ou os estados da terra dizem que a igreja é parceira do Estado. Que blasfêmia, que confusão. Estamos a ver aqui uma igreja prostituta. Uma mulher que estava bem adornada, estava sentada no colo de uma besta, de um homem. Quem é esta mulher que estava sentada no colo da besta? Esta é a igreja profana. Essa é a grande Babilônia, o mistério na terra. E esse homem, essa besta, ele vai se manifestar literariamente, claro, na grande tribulação. Mas hoje, o espírito da grande Babilônia, da mulher, o espírito da besta, já se manifestaram entre nós. Quando vocês querem ser parceiros do Estado, vocês estão a se fazer da prostituta adornada no colo da besta. O espírito da besta se manifesta nos governos da terra. E o espírito da prostituta é a igreja prostituta. Por isso, é um erro que se comete na terra, pensar que a igreja é parceira do Estado. A igreja é o reino de Deus. E os estados desse mundo, os governos desse mundo, é o reino das trevas. Não há sociedade entre a luz e as trevas. Não há comunhão entre crente e descrente. O reino das trevas tem o rei Satanás. E o reino de Deus, o rei Jesus. Então, se nós, que somos da luz, nos associamos com as trevas, é uma confusão muito grande. Nós já não seremos luz. Ou não somos luz. Ou sim ou não. O que passa disso é a procedência maligna. Sim, há uma mulher adornada, uma prostituta desviada, corrupta, uma adúltera que traiu seu marido, que profanou os lugares santos, os santuários do Senhor. Por isso o seu nome se chama Mistério, a grande Babilônia. É esse que deve fazer casamento com os governos da terra, com a besta. É esse que deve estar assentada no colo dos governos da terra. Mas a igreja de Jesus deve estar assentada no colo do Rei Jesus. A igreja de Jesus deve estar assentada, deve estar nos braços, no colo do Rei, do esposo, do noivo, Jesus Cristo. Vocês têm medo. Muitos deles foram se aliar a esse movimento, a esses governos ditatoriais satânicos. Quero dizer alguma coisa. Todos os governos da terra são do diabo. Eu ouço pessoas dizer que os nossos governos é de Deus. É mentira de Satanás. Todos são do diabo. Por isso no livro do Apocalipse diz que os reinos desse mundo passarão para Cristo. Cristo reinará, tomará o seu reino. Mas enquanto Cristo não veio tomar o seu reino, os reinos desse mundo estão sob influência, sob o poder das trevas. O diabo Satanás é o seu senhor. Todos os governantes, reis, presidentes, primeiros ministros têm aliança com as trevas. Ninguém chega lá sem pacto com o diabo. E nós não podemos nos fazer como seus parceiros para nos assentarmos nas suas mesas, para comermos as suas iguarias. Não, eu não estou a dizer que nós temos que fazer guerra contra eles. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra os demônios. Mas não podemos nos associar a eles, porque eles andam na direção contrária de nós. Eles são das trevas, nós somos da luz. Eles são da semente da serpente, nós somos da semente de Cristo. Então não podemos nos associar a eles, não podemos falar a mesma linguagem deles. Se nós falarmos a linguagem das trevas, somos trevas.
Então, saiba disso. Não há concórdia, não há comunhão entre a luz e as trevas. O reino de Deus está na igreja, no sentido simbólico ou então espiritual. Um dia esse reino será literário na terra. No milênio, quando Jesus vier tomar o seu reino. E os reinos desse mundo serão destruídos para Jesus tomar a influência, sim, todo o território do planeta Terra e reinar durante 1000 anos. Vocês não viram como Herodes ficou perturbado quando lhe deram a notícia que havia nascido um outro rei? Vocês não viram a fúria de Herodes? Como ele perturbou os meninos de Belém? Vocês não viram como o anjo falou a José para Jesus fugir? São dois reinos diferentes. Estão em guerra. As duas sementes não têm paz. Por isso a Bíblia diz, não tereis paz aqui, ó igreja, ó reino de Deus. Levantai-vos e andai. Não há paz. Existe aquela paz de Cristo, diferente do mundo. Mas não há paz entre o reino das trevas. Eles estão a lutar para implementar o seu reino perpetuamente. E nós estamos a lutar para colocarmos o nosso reino, o reino do nosso Senhor, no território que se chama Terra. Só existe um território. Só existe um território. E os dois reinos estão discutindo o mesmo território. E nesse território tem um povo. E o mesmo reino está discutindo o mesmo povo. Como haverá paz? Por isso, se o reino de Deus está em vitória, o povo vai para o reino de Deus. Se o reino das trevas está em vitória, o povo vai para o reino das trevas. Então, nós não podemos nos considerar como pertencentes a isso. Jesus disse que vocês vão ficar no mundo, mas vocês não são do mundo. Ele nos escolheu do mundo para que a gente fosse e desse frutos para a glória do Pai. Eles sempre vão perseguir a igreja. Eles sempre vão perturbar a igreja. Porque este é o reino deles. Eles não querem que o reino de Deus triunfe. Satanás, ele persegue a mulher por causa do filho, não por causa da mulher, por causa do filho. O reino de Deus. A Bíblia diz que ele queria destruir o filho. Haverá sempre um conflito. Esse conflito vai continuar. Um exemplo concreto, veja só. Eu vejo pessoas a tentar negociar a paz de Israel. A falar paz, paz. Não haverá paz em Israel. Porque assim está escrito. E não me vereis mais. Até que venha o tempo em que vocês digam, bendito é o que vem no nome do Senhor. Jesus falou que haveria guerra, inundações, conflitos, até o tempo do fim. Então todo esforço que a terra, que o mundo fazer para trazer paz em Israel, é uma falsa paz, não vai acontecer, porque Jesus já falou. E também toda paz que a igreja quer fazer com os reinos deste mundo, não vai ser paz, não que a igreja seja vencida e se torne parceiros deles, sim. Mas enquanto permanecer igreja de Jesus, a igreja santa, pura, a noiva do Cordeiro, não terá paz com os governos desse mundo, porque eles são um outro reino. Eles perseguirão o reino de Deus. Eles quererão destruir o reino de Deus. Por isso nós estamos aqui nesse mundo. Não somos do mundo, mas vamos andar com sabedoria nesse mundo. Porque um dia o nosso Senhor vai vir nos buscar para nos levar no nosso lugar que Ele foi nos preparar. Mas há pessoas que querem reinar aqui na terra. Há pessoas que querem construir arranha-céus, como no dia de Babel, na torre de Babel. Há pessoas que estão a acumular aqui na terra. Não, levantai-vos e andai, e não tereis paz aqui por causa da corrupção. Sim, a corrupção que destrói grandemente. Saiba disso. A perseguição da igreja só existirá se a igreja for igreja de Jesus Cristo. Sabe por que a paz na terra, a igreja não está em conflito com os reinos desse mundo? Porque a igreja foi vencida, espiritualmente falando. E porque a igreja foi vencida, e a igreja se tornou reino das trevas, então parceira dos governos desse mundo. E então são irmãos. E o porco não pode maltratar o javalim. Eles estão a falar a mesma linguagem. Por isso você vê os concílios. Sim, você vê as reuniões, líderes sendo conselheiros dos governos desse mundo. Você vai aconselhar o quê? Se você dá luz, você vai aconselhar o quê? É verdade que se eles aceitassem o nosso conselho, a verdade seria benéfico, mas eles não aceitarão o teu conselho. Eles te levaram lá para te matar. Hein? Então, saiba disso. Não há sociedade, não há paz entre os dois reinos. Há um conflito. O reino de Deus, glória a Jesus, é santo e puro. Não pode se misturar com os reinos desse mundo. E há guerra, há um conflito. Foi declarada essa guerra no princípio. As duas sementes estão em guerra. Até o fim haverá inundação. Não haverá paz. Por isso, hoje não há perseguição por causa disso.
Porque a igreja deixou de ser igreja, se tornou parceira do Estado. Mas o dia que a igreja levar a sério o Evangelho, o dia que a igreja perturbar o reino desse mundo, Herodes ficará furioso e ele levantará a espada para matar os meninos de Belém. Em todo mundo. Eu não estou a falar particularizando as coisas. Em todo mundo. Mas enquanto a igreja for parceira do mundo, será do mundo. Jesus respondeu aos seus irmãos quando lhe falaram, irmãos literais, quando lhe falaram, vamos, vai para Jerusalém. Tá, fugir o quê? Jesus disse, vão vocês, meu tempo ainda não chegou. O mundo não vos pode aborrecer. Mas ele me aborrece a mim, porque eu dele testifico que as suas obras são más. Ouviu? O mundo aborrecia Jesus e não a Judas e José e a Salomé. Porque só Jesus é que testificava que as obras do mundo eram más. Mas Salomé, José e Tiago e outros irmãos de Jesus, eles eram amantes do mundo. O mundo não lhes aborrecia, eles amavam o mundo, eles eram do mundo. Eram. Tem esse peso, e claro, a Bíblia diz, eles se converteram mais tarde. Está aí, apóstolo Tiago, apóstolo Judas. Ok, mas antes não. Eles falavam a linguagem do mundo e o mundo lhes amava. Mas se o mundo te aborrecer, Jesus disse, sabei que eu vos escolhi do mundo. Mas as pessoas estão a fugir, o mundo lhes aborrecer. Estão a evitar as guerras, as perseguições, as tribulações. Não, por isso fazem alianças. Saem na rua para fazerem manifestações. Manifestam-se para evitar as perseguições. Que isso? Não faça isso, meu irmão. Olha para o céu, acabou. Começa a buscar seriamente. Se você morrer por amor a Cristo, bem-aventurado é você. Se fores preso por amor à palavra, bem-aventurado é você. Por isso você vê que os cristãos não conseguem ir para pregar o evangelho nos países muçulmanos. Estão a fugir para não serem mortos. Por quê? Tem que ir para lá. Você talvez vai me perguntar, você não vai por quê? Eu quero te dizer, escuta muito, eu vou te falar. Eu pregaria o evangelho em toda parte do planeta Terra. Eu iria até na Rússia e diria a Putin, tu és do diabo. Arrependa-te. Eu iria para a Coreia do Norte e diria, oh rapaz, Satanás vai te matar, você é filho de Satanás. Iria para as nações muçulmanas e em plena rua eu gritaria, Maomé não é Deus, é falso profeta. Eu faria isso em qualquer parte do mundo. Mas estou nessa ordenança. Então, preste qual a ordenança de permanecer aqui até um tempo determinado. Mas a igreja tem medo de falar isso. De falar a verdade. E assim se vendem. E vão se assentar na mesa com a Jezabel para comerem as iguarias de Acabe. Olha o casamento da Jezabel e Acabe. A Jezabel representava a religião e Acabe representava o governo. Ouviu? Casaram, fizeram uma aliança e governaram Israel. Por isso você vê que a igreja corrupta e os estados corruptos estão a governar o mundo. Sim, bem falou o Marx. Não sou adepto de Marx, mas ele falou certo. Quando ele falou que a religião é o ópio do povo. Eu concordo, porque juntamente a religião e os governos fizeram alianças, estão maltratando o povo. E os governos maltratam e a religião corrupta vai aconselhar, acalmar como ópio, droga, e o povo fica calmo, como na colonização. Os colonos maltratavam e os padres acalmavam as pessoas. Ouviste? É essa aliança que existe na terra. Mas a igreja do Senhor não é aliada das trevas. A igreja não deve ser aliada dos reinos desse mundo. Tem que continuar a buscar seriamente o Senhor e andar com o Senhor. Venha o que vier, aconteça o que acontecer. E assim a igreja um dia vai triunfar. Um dia subirá nas mansões celestiais. Esse homem testemunhará Cristo com grande poder. E as pessoas que vierem para a igreja conhecerão a verdade. E a verdade os libertará. As pessoas que vierem para a igreja serão libertas por Jesus Cristo. E seu Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas agora, a igreja do século XXI é um verdadeiro cemitério. É uma parede branqueada. É um vale de ossos secos. Estás a ver aquele vale aonde Deus levou o profeta Ezequiel? É a igreja atual. Filho do homem, esses ossos podem viver. Tu sabes, ó Senhor. É essa a igreja de hoje. Um vale de ossos secos. Igreja corrupta. Cemitério. Lugar dos mortos. Por isso o evangelho que se prega não é o evangelho da Bíblia. O verdadeiro. Prega-se o evangelho de Mamon, da riqueza. Prega-se
o evangelho dos falsos, da falsa profecia, da apostasia, tudo isso. Paulo já advertiu que iríamos enfrentar esses dias. E nos últimos dias muitos se apostatarão na fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrina de demônios. Doutrina de demônios. A doutrina de prosperidade. Isso não provém de Deus. O dinheiro não é do diabo, mas o dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Dinheiro não é pecado, mas amar o dinheiro é pecado. E alguém pode dizer, mas eu não amo o dinheiro. Então, se tudo está centralizado no dinheiro, como você não ama o dinheiro? Se você só prega dinheiro, você pensa que o dinheiro vai levar você para o céu? Os céus e a terra passarão, mas somente uma coisa não vai passar, é a palavra de Deus. Então, por isso, nós estamos a viver os tempos difíceis da escuridão. Estamos a viver os tempos difíceis em que Satanás tem dominado as chamadas setas religiosas, as igrejas, os líderes. Todos entraram no pacto, na aliança com Satanás. Infelizmente, quem sofre é o povo. O povo pensa que estão a ser guiados por homens de Deus. Afinal de contas, por lobos que estão devorando eles. Desperta. A Bíblia mostra a respeito da grande Babilônia. Sai do meio dele, povo meu, para que você não incorra nos seus crimes. Busca o Senhor até achá-lo. Não vale a pena você pensar o facto de você pregar o Evangelho, expulsar demônio, curar os enfermos, e que você vai para o céu. Não, é possível você fazer isso e ir para o inferno. Por isso Jesus no final ele vai dizer, eu nunca vos conheci, mas homens que expulsaram demônios e curaram os enfermos em nome de Jesus. E ele acrescenta, vós que praticais a iniquidade. Então há uma diferença muito grande entre a igreja primitiva e a igreja atual. A igreja primitiva era uma igreja de homens e mulheres de Deus, que tinham compromisso com a verdade, que amavam a verdade, viviam Cristo, guardavam a palavra de Deus. Sim, glória a Jesus Cristo. Essa é a verdadeira igreja. Mas a nossa, deixa eu falar nossa do século 21, é uma igreja mundana, aonde, glória a Jesus, o mundo foi trazido de fora e entrou, ou trouxeram o mundo e levaram para as igrejas. Controla só, tudo que se faz no mundo se faz na igreja. As igrejas se tornaram conferências, lugar de conferências. Os ministros se tornaram conferencistas, como as conferências que se fazem lá no mundo. As pessoas já não pregam mais a palavra, mas pregam, ensinam, glória a Deus, filosofia. São animadores sociais, são psicólogos, filósofos. É isto a igreja. As músicas do mundo entraram dentro da igreja. Os cantores que dizem ser cantores gospel não estão adorando a Jesus Cristo. Não estão a louvar ao Rei da Glória. Estão a se louvar a si mesmos. Exaltam as suas músicas e exaltam-se a si mesmos. Ouvistes? E vocês estão a adorar os próprios cantores. Eles não vos levam a adorarem a Jesus Cristo. Por isso é uma profanação muito grande. Jesus já não habita nesse lugar. Eu quero te dizer, olha o que a Bíblia diz, sede santo como é santo aquele que vos chamou. Jesus não habita em templos poluídos, imundos. Jesus não habita em corpos corruptos. Jesus é santo. E nós temos que ser santos como Ele é santo. Controla a igreja atual. Olha como as mulheres se vestem. E os vossos pastores e pregadores e líderes, ministros dizem, é normal. Deus só está importado com os nossos corações. É mentira. Deus está importado com tudo o que é teu. Com teu cabelo, com teu coração, com as tuas unhas, com tudo. Nas 3 dimensões humanas. Espírito, alma, corpo. O apóstolo Paulo disse que o Deus de paz, Ele vai vos santificar, vai vos consagrar com todo o vosso espírito, alma e corpo. Então muitos estão a pensar que Deus só quer a nossa alma e não quer nada do nosso corpo. Sede santos em tudo. Como podem as mulheres que dizem ser santas, pregadoras, ministras, cantoras, estão pregando nuas. Os membros, mulheres de pastores, de profetas, vestem-se de colã, de roupas apertadas para mostrar as partes íntimas do corpo. E dizem que Deus não está importado com o nosso exterior. Deus está importado sim. É verdade. É só olhar como se vestiram as mulheres santas do passado.
Deus se importa com todo o nosso ser, a nossa maneira de viver, de andar, de falar, de vestir, tem que ser santo. Não faça brincadeira, não. Isso é mentira de Satanás, que nós só temos que ser limpos por dentro. Aquele que fez o interior também fez o exterior. É verdade, Jesus criticou os fariseus porque eles limpavam o exterior e não se importavam com o interior. Sim, é uma outra profanação quando nós pensamos que temos que ser santos só por fora. Não, por fora e por dentro. Ele fez o exterior e o interior. Não podemos maquiar por fora como que nós somos santos, mas por dentro somos verdadeiras sepulturas, cheias de ossos de defunto. Não, temos que ser limpos no coração, que é na alma, e temos que ser limpos no nosso exterior. Temos que apresentar Cristo no nosso dia a dia. Porque uma mulher que veste-se indecentemente, não sei se é assim, uma mulher que veste como meia nua, você poderia dizer que isso é santidade? Não, meu coração está limpo, Deus não está se importando com o meu corpo. Como pode? Palavrões, a igreja, com danças diabólicas mundanas. Eu vejo as igrejas da África e da minha terra, Angola, como as pessoas dançam. Dançam aquelas danças da cama, nos altares, na igreja. Músicas que se dançam lá nas trevas, nos centros da macumba. As danças que se dançam lá à noite. É esses que vieram para a igreja. Eu disse que isso trouxe o mundo para a igreja. E o mundo dominou a igreja. E o mundo corrompeu a igreja. E a igreja se corrompeu, fez aliança com o mundo. A igreja já não é uma igreja santa. É uma igreja mundana. E se ela é mundana, então não pode ser chamada de igreja. Não. Temos que chamá-la de outro nome. É uma organização social. É um lugar onde os pecadores vão lá para se divertir. Não. A Bíblia diz que no dia de juízo não haverá misericórdia para aqueles que não praticaram misericórdia. A Bíblia diz que o Senhor vai julgar o seu povo. Então é preciso nós levarmos a sério o Evangelho. Isso que você está vendo na igreja, isso é corrupção, isso é morte. Todos estão indo para o inferno. Pregadores estão indo para o inferno. Todos estão descendo para o inferno. Porque o apóstolo Paulo, no Espírito, não Paulo, mas o Espírito Santo que estava em Paulo, disse: sem a santidade ninguém verá Deus. E o mesmo Paulo ainda diz assim: aquele que amar o mundo se declara inimigo de Deus. Ouviste? Então é melhor vocês buscarem glória a Jesus Cristo, buscarem a Deus até acharem. É melhor vocês se consertarem. Controla Israel. Quando ele estava bem com Deus, Deus estava com ele. Mas quando Israel deixava Deus, Deus também o deixava. Quando Israel buscava Deus, achava Deus. Mas como lhe buscava? De todo o coração. Eles tinham que se despojar de todo o pecado, da idolatria, do amor pelas riquezas, da prostituição e todos os outros pecados. E se humilhavam, e clamavam, invocavam, choravam e achavam. Mas se lhe buscassem de uma maneira errada, não lhe achavam. E a igreja está a buscar a Deus de uma maneira errada. Sem a santidade, ninguém verá Deus. Mas eu tenho uma notícia boa para dar. Presta bem atenção. Estamos a viver os dias da apostasia. Estamos a viver o dia da escuridão na terra. Eu chamo isso, e não eu, mas o Senhor que me apareceu, como há um eclipse espiritual na terra. Sim, há um eclipse. O Apocalipse 12 está se cumprindo hoje. Há uma mulher grávida. Uma mulher que está com dores de parto. Ele tem a lua debaixo dos seus pés. Uma mulher que está com dores de parto. Ele tem uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E tem as suas roupas de sol. E essa mulher está gemendo com dores de parto, com ânsia de dar à luz. Sim. Mas o diabo Satanás, o dragão vermelho, parou diante da mulher. E houve um eclipse. É como que 2 planetas se chocaram. E assim a luz não brilhou na terra. É só trevas. Mas um dia a luz vai nascer. Porque a Bíblia diz que essa mulher nasceu o filho. Satanás tentou tragar o filho, mas não conseguiu tragar o filho. Esse filho é o reino de Deus. É a luz que vai brilhar na terra.
para que o Senhor possa congregar os seus escolhidos. Mas nesse preciso momento há trevas, há escuridão. Mas também quero te dizer que é possível andar nas trevas sendo luz, porque Davi dizia: sua palavra, ó Deus, é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Em meio às trevas, você que está a brilhar, você que é luz, você serás a luz do mundo, pois está escrito: vós sois a luz do mundo. Mas um dia a luz brilhará, sim, a força do meio-dia, a luz do meio-dia, o sol da justiça. Mas será o fim, não vai demorar. O Senhor vai tomar a sua igreja e vai julgar essa humanidade. Mas enquanto, glória a Deus, a mulher ainda não gerou filho, aqueles que vão se esforçando, andando em santidade, buscando o Senhor, aqueles que o acharam, que permanecerem na justiça de Deus, permanecerão como luz no meio das trevas. Sim, a Bíblia diz que vai nascendo sobre ti a glória do Senhor. Sim, os povos andarão sobre a luz que vai nascer, e os reis também. Talvez seja você essa luz que está a brilhar na escuridão. Então continua a brilhar até que venha se formar um dia completo. Continua, quanto mais você se entregar, quanto mais você buscar, quanto mais você orar, quanto mais você, aleluia, andar no temor, quanto mais se esforçar a fugir do pecado, mais a luz brilhará em ti. Mas as trevas querem tragar todo mundo. Satanás se levantou contra a humanidade. Controla só, você vai ver isso, que as pessoas, ou então os ministros do mundo inteiro, até aqueles que um dia levaram a ser o evangelho, vão se corrompendo. É um ataque seletivo. Jesus me mostrou uma visão. Eu vi Satã e ele perseguia os ministros do mundo inteiro. Eu vi Satã com uma injeção na mão e ele drogava, fazia dormir todos os ministros. Eles injetavam essa injeção e os ministros dormiam. E depois que dormiam, ele os violava nas traseiras. E eu perguntei ao Senhor, o que significa isso? E ele me disse: é a apostasia que foi predita pelo apóstolo Paulo. É o fim, é o eclipse, é a escuridão. Sim, os homens estão dormindo através da falsa trombeta do Evangelho, que é a mensagem da prosperidade. Os ministros estão amando Mamon, estão servindo a dois deuses, e isso lhes leva eles a dormir, porque estão amando o mundo. Mas depois deles dormirem, Satanás voltará e os levará a uma corrupção total e definitiva, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E Jesus me disse: todos aqueles que estão a dormir, ainda não foram violados, poderão ressuscitar ao som da trombeta do Evangelho. Mas aqueles que você viu que ele os violou nas suas traseiras, quer dizer, Satanás é o pai da homossexualidade. E eu não vi lá mulher, não vi lá pregador mulher, eu só vi homens. Ouviste? Eu só vi homens. Não vi nenhuma mulher a ser violada por Satanás. E você talvez possa dizer: então as mulheres estão a levar bem a sério o Evangelho. Não! Para Jesus Cristo, ó mulher, tu não foste vocacionado para pregar o Evangelho. Isto é antibíblico. Testemunhar, sim, mas você não pode ser ministra do Evangelho para subir no altar e pregar. Eu vejo pastoras. Ouviu a diferença da igreja primitiva? Vejo bispas, apóstolas. Vista a diferença da igreja primitiva? Vais encontrar na Bíblia. Nem a Maria Madalena, a mulher que viu Jesus ressurreto, a primeira que viu Jesus ressurreto, não foi levantada como apóstola. Maria, mãe de Jesus, e outras mulheres, Susana e Joana, que andavam com Jesus, para e passo, não foram incluídas no meio dos 12. Por isso, mulheres, eu não os vi aí. Esses todos que Satanás injetou com aquela injeção que eu estou falando, estavam bem. Por isso, ele não foi injetar, os corruptos já estavam mortos. Aqueles estavam vivos, acordados, e ele os fez dormir. E eles dormiram, e depois os violou. Os que foram violados nunca mais voltarão a acordar. Assim como Sansão. Sansão primeiro dormiu aos pés da Jezabel. Lembra-te disso. Sansão dormiu aos pés da Jezabel. Sim, a primeira vez dormiu. E quando ele lhe assustou, ele acordou com a mesma força. Sim, voltou a dormir. Depois que revelou o segredo, já não tinha mais força.
E sabe o que seguiu? Porque lhe cortaram as 7 tranças, furaram seus olhos. Os ministros que blasfemaram contra o Espírito Santo, que assumiram a doutrina da prosperidade, que se venderam, que fizeram pacto com Satanás, esses estão caídos para sempre. Estes estão mortos. Estes foram violados por Satanás. Não há esperança para eles. Pois a Bíblia diz que aqueles que blasfemarem contra o Espírito Santo, não haverá perdão, nem neste, nem no próximo século. Mas aqueles que estão a dormir, acorda, ó ministro, você que dorme. Sim, tira todo o lixo da tua igreja, do teu altar. Prega a verdade. Vocês têm medo de pregar a verdade porque senão os jovens e as mulheres vão abandonar a igreja. Não. A igreja não é um lugar para os pecadores. Claro, é verdade que os pecadores podem ficar lá. Mas os pecadores têm que ser confrontados com a mensagem da santidade, com a verdade. E aquele que não suportar a verdade, ele irá embora. Pois está escrito que o ímpio não vai permanecer na congregação do justo. E o septo da impiedade não vai permanecer ao lado do justo, para que o justo não estenda as mãos ao pecado e cometa iniquidade. Sim, pregue a verdade. Pregue a verdade. Nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Se você está a omitir a verdade para poupar as pessoas, para as pessoas não saírem da igreja, você não está a ajudar essas pessoas, nem está a ajudar a você próprio. Você vai levar todos eles para o inferno. E o sangue de cada um será requerido em cima da tua cabeça. Mas se você falar a verdade, para os jovens se vestirem como homens e mulheres santas, se você falar a verdade, pregar a verdade, para as pessoas andarem como homens e mulheres santas, você estará a falar a verdade. Você estará a livrar a tua alma. Sim. Ai de mim, se eu não pregar o evangelho, disse Paulo. Sim. Aquele que se escandalizar, não se escandalizou por você, é pela verdade. E Jesus disse, aquele que se escandalizar por mim, está perdido. Falaram a Jesus, eles se escandalizaram. Ele disse, deixai-os. Toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Será arrancada para ser lançada no fogo. Sim, eles são condutores cegos. Guiam um rebanho cheio, ambos caíram na cova. Eles se escandalizaram porque Jesus pregou a verdade. Jesus disse, não tem problema. Eles vão ser cortados e vão ser lançados. E pela raiz, vem por cima. Então você tem medo. Sabe por que você tem medo? Você tem medo de perder o povo. Sabe por quê? Porque você tem esse povo como seus trabalhadores. Tua empresa. Eles estão trazendo dinheiro para ti. E você tem medo de perder eles para você não perder o dinheiro. A diferença entre a igreja primitiva e a igreja de hoje está em falta de santidade para a igreja de hoje. Falta de guardar a palavra do Senhor. Eles o fizeram. Eles andaram no temor, em santidade. Mas a nossa igreja hoje é uma igreja profana porque ele ama o mundo. Eles amaram o Senhor, mas a igreja de hoje ama o mundo. E ao amar o mundo, se tornaram inimigos de Deus. E porque se tornaram inimigos de Deus, o amor de Deus não está neles. E porque o amor de Deus não habita no meio dos crentes desse século, não todos, mas aqueles que amam o mundo, então estão perdidos. Estão perdidos. O inferno será a morada das pessoas. Mas aqueles que se derem por advertidos, que despertarem agora e levarem a sério a palavra do Senhor, e tomarem a cruz e seguiram o Senhor, então Jesus disse, estes serão salvos. Não faça brincadeira. A tua alma vale muito mais do que tudo que está na terra. Não há resgate, não há um preço para resgatar a tua alma, senão o preço do sangue que foi vertido na cruz. Não há riqueza que pode resgatar a tua alma. Tu só tens 70 anos para você viver aquilo, mas o que passa disso é canseira. Então, é melhor você investir esses 70 anos, ou esses poucos anos que você tem na terra, para entrar na eternidade. Porque o facto de você ser crente, o facto de você estar dentro de uma igreja, o facto de você pertencer a uma religião, isso não te levará para a igreja. Sim, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Minha igreja, ele não falava de outra igreja, minha. E a igreja de Jesus não será vencida por Satanás. Sim, aqueles que foram vencidos por Satanás já não são do Senhor. E por isso serão rejeitados, serão vomitados. Por isso leva a sério o Evangelho. Pregue a verdade. Eu estava dizendo no princípio, e houve aí uma interrupção, que você tem medo de perder as pessoas em falar a verdade, então você não é ministro de Cristo. Paulo disse que se eu estiver agradando as pessoas, então não seria ministro de Cristo.
O Evangelho não é o que as pessoas querem ouvir, é o que Deus quer falar. Por isso Deus fala, filho do homem, fala. Mas hoje, o Evangelho de hoje, sabe o que é? O povo pergunta, aliás, o pregador pergunta, o profeta pergunta ao povo, posso profetizar? Posso pregar isso e aquilo? E o povo escolhe se deve ou não. Profetiza, papai? Não! Filho do homem, fala! É Deus que manda. Não se cale, Deus falou a Ezequiel. Ainda que sejam rebeldes, quer ouçam, quer deixam de ouvir, fala! Certamente saberão que esteve no meio deles um profeta, pois estes são rebeldes. E o homem tem que falar, não o que eles querem ouvir. O Evangelho não é para agradar as pessoas. Não, todo ministro que agrada as pessoas é escravo do pecado, é servo do pecado. E assim manterá o povo para seus fins. Não, pregue a verdade. Fale o que Deus manda falar. Se as pessoas se escandalizarem, deixe que se escandalizem. Você deve avançar. E assim você será aprovado para que a tua alma não venha se perder no dia da eternidade. Então, que Deus abençoe as pessoas que estão a me ouvir, em nome de Jesus Cristo. Amém.